Super bate-papo! Para a gente imaginar aqui uma desestabilização do Putin, não seria um espaço aberto para os comunistas na Rússia? Eu acho que não. Talvez para os nacionalistas, hein? Para um grupo nacionalista até mais agressivo que o Putin. Eu não acho. É claro que política... Eu não sou uma pitonisa, isso pode mudar amanhã. Mas eu não acho que um fracasso do Putin levaria necessariamente a volta dos comunistas ao poder. Até porque o Partido Comunista ele tem uma bancada relativamente grande no Congresso russo. É a maior oposição. É a maior oposição, mas é uma oposição também meio de araque. Porque é importante ressaltar o que é o Partido Comunista Russo hoje. Que tem de tudo. Tem grupos nacionalistas, não tem nada a ver com comunismo. Não dá para pensar esse Partido Comunista de hoje, o Partido Comunista, que na verdade ele herdou uma estrutura da União Soviética, que já tinha um monte de divisões, né? E tinha uma burocracia muito encastelada no partido. Então, não acho que o Partido Comunista seja uma força capaz de ocupar esse espaço, esse vácuo, deixado, se for deixado, se é que vai ser deixado pelo Putin, né? Agora, uma coisa que eu acho que é importante é o seguinte: o Ocidente tem mania de mostrar a Rússia como uma coisa monolítica, né? Como uma estrutura monolítica. Então, o cara que manda, e daí, que eu estava até falando, os chamados grandes especialistas do Ocidente, eles, de repente, aí chega um Gorbachev ao poder, os caras, Gorbachev, quem é esse cara? Aí, o próprio Putin, ninguém conhecia ele. Entendeu? Então, a política russa, ela tem uma série de aspectos, mecanismos, que escapa ao entendimento dos observadores de fora. Entendeu? Mas, assim, não me parece, que o Putin esteja enfraquecido. E 2, não me parece também que o Partido Comunista possa ser uma força, até porque esses oligarcas que hoje o Ocidente fica abominando, amanhã ou depois... Esses caras podem muito bem ocupar esse espaço, e é óbvio que eles vão perseguir o Partido Comunista. E com aplauso do Ocidente, hipócrita. Esse sentimento anti-russo, né? Porque agora, o jogador de futebol, a seleção da Rússia, tem nada a ver com o que está acontecendo na Ucrânia, mas é ela que vai ser punida por isso. E vale o dono do iate lá também. Ele não estava nem aí, já tomaram o iate dele, existe. Não é uma. Mas a coisa está mais doida, né? Nós somos contra a Rússia e tudo que é russo. Quando o livro de Tolstói, cara. Até o pessoal da Paralimpíada, né? Que esse movimento todo da mídia e esse apoio todo desses governos europeus, você não acha que eles estão criando um espaço muito grande para o neonazismo voltar e tomar conta lá na Europa, depois dessa guerra? Porque eu também acho que não. É nazista, né? Não, eu acho que não. Eu acho que... Sabe o que acontece, Luiz? Na minha opinião, o maior triunfo de grupos de extrema-direita, porque todo mundo fala que neonazista, mas você não pode esquecer que tem a Liga Norte na Itália, a Frente Nacional da França, a Aurora Dourada na Grécia, que são grupos realmente de extrema-direita, não se assume abertamente como nazista, até porque são partidos com relativo sucesso. Na Áustria tem um outro partido, Partido Popular Austríaco, se eu não me engano. São partidos que têm uma relativa força eleitoral, não querem se assumir como nazistas, até porque eles querem até participar das estruturas parlamentares, né? Mas esses caras sempre apoiaram o Putin. O Putin era o ídolo deles. Agora, não, o caso da Ucrânia é uma situação muito mais complexa. Na Ucrânia, quando foi derrubado o presidente que era pró-russo, os neonazistas participaram ativamente dessa derrubada. E o governo tolerou essa participação. Mas, assim, eu também acho exagero quando se fala que a Ucrânia tem um governo neonazista. Agora, como aconteceu na Europa também, nos anos 20, anos 30, os caras fecharam os olhos, achando
que podia controlar esses caras. Eu não acho que eles têm controle, mas eu não acho também que sem esse apoio do Estado, que era dado, eles têm, assim, força, digamos, tomar o poder. Não me parece. Tomar o poder, tipo, constituir um governo. Eu acho que eles podem fazer o trabalho sujo. Eu acho por aí. Eu acho que é. São os caras que fazem o trabalho sujo. A mesma coisa que acontece agora, Luiz, eu queria perguntar para você, aproveitando que você está aí, como é que você está vendo, porque me parece que aí nos Estados Unidos a China ficou agora em segundo plano, né? Completamente. E a China era o grande mote, né, de ataques antes. E agora, ela está em segundo plano e isso mudou? Não é o caso. O caso agora é fazer tudo que for possível para não ter declarações da China de apoio à Rússia ou de contra a OTAN. E eles sabem muito bem que se começar a puxar a China, porque a China tem os vários territórios, Taiwan, e eles não estão querendo que aconteça a mesma coisa. Alguém resolve entrar para ajudar o Tibete a se libertar ou coisa assim. Então, a China, aqui nos Estados Unidos, é um silêncio total sobre qual é a posição da China. Ninguém escuta falar da China aqui. É um silêncio mortal, porque sabe muito bem que qualquer declaração da China vai ser contra. Mesmo quando ela votou pela neutralidade, não foi noticiado nada. Eu tive que procurar na internet para descobrir quem foi que votou em quê, porque ninguém falou na televisão nada. Eu vou aqui fazer a nossa última pergunta para o Ricardão. Ricardão, situação da Covid com essa guerra. Como é que você tem analisado isso? Então, antes de falar, eu sabia que havia essa pergunta. Uma coisa importante de ver, eu acho, antes de falar da Covid, que a situação do Putin e companhia vão depender, como não é o caso exclusivo, vai depender muito mais do pós-guerra, tá, do que da guerra. Porque, falando sinceramente, de um jeito ou de outro, a Rússia já ganhou essa guerra, não tem... Pode demorar 2 dias, pode demorar 10 dias, ela vai varrer, vai derrubar esse governo. E aí, eu estou lembrando, eu estou falando isso porque eu lembro que aí a gente vê como a mídia trata diferente, que os Estados Unidos, tanto no Iraque, na segunda incursão ao Iraque, quanto no Afeganistão, enfrentaram o mesmo problema, né? Uma vez que eles teriam dominado, ganho a guerra, eles enfrentaram a resistência dos... Os Estados Unidos nunca dominou o Afeganistão totalmente, né? Sofreu pressão desses pequenos grupos, tal. No caso da Ucrânia, a gente estava comentando, essa pressão, essa resistência pode vir dessas milícias e alguns, inclusive, devem fugir em direção à Polônia, em Hungria, azar deles, que eles vão ter que aguentar. Tá? Então, eu acho que essa situação, para mim, a situação do Putin pós-guerra vai ser pior, porque ele vai ter que aguentar essa resistência. Vamos ver, eu estou brincando aqui de futurologia. Quanto à Covid, vamos lá. Situações de guerra são situações que vão deslocar muita gente, né? Foram mais de 500 mil pessoas em poucos dias saindo da Ucrânia, né? Em situação de não isolamento. Eu não sei, não posso falar se as pessoas estavam vacinadas ou não, e toda vez que a gente tem essas grandes fugas, o que vem na rabeira dessas grandes fugas é um monte de doença acompanhando, né? Principalmente quando você vai chegando, por exemplo, nas áreas de fronteira, onde você começa a formar aqueles campos de refugiados. Isso é um risco muito grande. Então, eles estão chegando na Polônia, estão chegando na Romênia, na Hungria, daí, nos países periféricos da Ucrânia, ali mais a oeste, e então isso pode se criar uma microsituação, uma situação local. Desculpa, só um parênteses. Oi. Você tem informação sobre o ritmo da vacinação que estava na Ucrânia? Porque pode ser um derramamento de Covid pela Europa, né? No geral, estava mais controlado do que na Europa, em geral, vem caindo o número de casos, tá? Então a gente pode ter uma volta de aumento, mas eu não tenho dado da vacinação da Ucrânia. Posso lembrar
eu li que a Inglaterra não vai deixar o pessoal da Ucrânia não vacinada entrar na Inglaterra. Então os negacionistas lá vão lançar essa brincadeira. Mas aqui é muito difícil, né, Luiz? Porque você tem fuga de gente aí que nem documento estava levando, né? Porque o cara vai alegar que a casa foi destruída, tal, aquela coisa. Isso vai ser muito difícil de ter. E provavelmente o que vai se fazer talvez criar um mini campo de concentração mesmo de refugiado não vacinado. Tá? Isso vai depender do número e tal. Agora, o que a gente vê em movimento mundial, e o Brasil está para embarcar nessa, é reduzir a classificação da Covid, não mais como uma pandemia, para quem usa esse termo, quando a doença está espalhada, no nosso caso, globalmente e em expansão. A França já está indo para esse caminho, tá? O Brasil quer, contrariando a OMS, reclassificar como endemia, né? Que está sendo usado no sentido de uma doença que está ocorrendo, mas não está crescendo, né? Nós estamos tornando normal ou comum 600 a 1.000 mortos por dia, né, como se isso fosse aceitável. E esse era um movimento que estava ocorrendo na Europa. A França é uma dos países que está liderando isso, uma redução de classificação. Com esse movimento de imigrantes, com essa saída de refugiados da Ucrânia, a gente pode retornar a uma fase de pandemia, porque agora, claro, a gente está fazendo exercício de futurologia. Vamos ver os próximos dias se as taxas de transmissão não sobem nos países que receberam esses refugiados. Lembrando que mesmo vacinado, eles podem estar carregando o vírus. Então, parece que a gente não vai se livrar tão fácil, né? E lembrando que em situação de conflito, as medidas de prevenção da própria vacinação não funcionam, né? Porque não existe possibilidade de se tratar isso. Super bate-papo!